Hoje vamos conhecer mais três partidos-chave da política brasileira: PSD, União Brasil e Republicanos. Olha, vamos começar com um número que talvez surpreenda muita gente: 37,3 milhões. Sabe o que é isso? É a quantidade de brasileiros que hoje vivem em cidades governadas por prefeitos do PSD. Para ter uma ideia, é mais gente do que a população inteira da Argentina. É muita coisa, né? Pois é, e esse número gigante não surgiu do nada, não. Depois das últimas eleições municipais, o PSD simplesmente se tornou o partido com o maior número de prefeitos no Brasil inteiro. Passou na frente de partidos super tradicionais como o MDB e o PP. Hoje, eles estão no comando de 887 municípios. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que um partido tão recente, fundado ali em 2011, conseguiu crescer tão rápido e chegar no topo do poder municipal do Brasil? Bom, para entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo de tudo. A história toda começa, como muitas na política, com uma briga, uma dissidência. Então vamos dar uma olhada na origem desse gigante para ver como ele foi construído tijolo por tijolo. E o que impressiona logo de cara é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa só, em março de 2011, o Gilberto Kassab, que na época era prefeito de São Paulo, saiu do antigo partido dele. Chegou setembro e pronto. Menos de 6 meses depois, o PSD já tinha registro oficial no TSE, com o número 55. Foi tudo muito rápido. Mas essa rapidez toda não foi por acaso, não. O PSD já nasceu com um empurrãozinho estratégico, digamos assim, do governo da Dilma Rousseff. A lógica por trás era bem clara: criar um partido novo para pescar políticos insatisfeitos da oposição e, com isso, enfraquecer os grandes adversários do PT naquele momento. Ok, o partido nasceu forte, mas como é que ele continuou crescendo tanto? É aí que a gente entra na fórmula do sucesso do PSD, que pode ser resumida em uma palavrinha-chave: pragmatismo. Olha só que o próprio fundador, Gilberto Kassab, disse lá em 2011. Ele falou assim, o partido não será de direita, não será de esquerda, nem de centro. Basicamente seria um partido a favor do Brasil. Essa falta de um rótulo ideológico claro, essa ambiguidade, foi totalmente de propósito e acabou se tornando a grande força dele. E esse modelo tem até nome na ciência política, viu? É o que chamam de partido pega tudo, ou catch-all party em inglês. A ideia é simples: é um partido que não se prende a uma ideologia rígida para poder atrair lideranças e eleitores de tudo quanto é lado. A prioridade máxima é outra: estar no poder, garantir a governabilidade e, claro, ter acesso aos recursos, deixando as bandeiras ideológicas meio que de lado. E essa filosofia foi colocada em prática com uma estratégia de 4 passos muito bem amarrados. Primeiro passo: focar com todo no poder municipal, criar uma base forte lá na ponta. Segundo passo: com essa base, atrair políticos com força regional, gente que já tinha voto. Terceiro: dar liberdade para esses líderes nos seus estados. E o quarto passo, o grande objetivo: usar toda essa força para se tornar essencial para qualquer governo lá em Brasília. E olha, o resultado dessa estratégia veio voando. Logo na primeira eleição municipal que disputou, em 2012, o PSD já elegeu, de cara, 492 prefeitos. É um número impressionante para um partido que tinha acabado de nascer. O recado estava dado, ele não veio para brincadeira. Aí, 4 anos depois, em 2016, a curva continuou subindo. E olha que o Brasil estava passando por uma turbulência política danada, né? Mesmo assim, o partido cresceu, foi para 540 prefeituras. Acabou virando uma espécie de porto seguro para muitos políticos locais. Chegou 2020 e o crescimento acelerou ainda mais. Enquanto muito partido tradicional estava perdendo espaço, o PSD deu um salto para 656 prefeitos. Era a prova definitiva de que aquela estratégia de atrair lideranças regionais estava funcionando como um reloginho. E assim a gente chega em 2024 com aquele número recorde do começo: 887 prefeitos. Essa sequência de vitórias mostra um plano de expansão executado com perfeição, né? Porque, no fim das contas, cada prefeito eleito significa mais poder local, mais capital político e, claro, mais força para negociar lá em Brasília. Certo. Com todo esse poder espalhado pelo Brasil, a pergunta é: como o PSD usa isso no jogo de Brasília? A estratégia é aquela que todo mundo conhece: um pé em cada canoa. É aqui que o pragmatismo do PSD fica escancarado. Dá uma olhada. O partido teve ministérios importantes em todos os governos desde que nasceu. Não importa a ideologia do presidente. Esteve com a Dilma, do PT, depois com Michel Temer, do MDB, aí com o Jair Bolsonaro e agora, de novo, com o Lula, do PT. É impressionante.
Essa capacidade de estar em todos os governos transforma o PSD naquilo que chamam de fiel da balança no Congresso. Com uma bancada enorme e que costuma votar junta, o apoio do partido vira ouro. É simplesmente indispensável para aprovar qualquer projeto importante, não importa quem esteja na presidência. Claro que essa estratégia de abraçar todo mundo tem seu preço, né? Gera uma situação interna bem complexa. Dentro do mesmo partido, você tem gente que é abertamente lulista, como o senador Otto Alencar, convivendo com políticos declaradamente bolsonaristas. E no meio disso tudo, a maioria que são os centristas pragmáticos. Conseguir administrar todas essas agendas diferentes, que muitas vezes batem de frente, é o grande desafio. E dizem a grande habilidade do Kassab. Bom, com todo esse poder na mão, o que o PSD está planejando para o futuro? A gente entra agora na nossa última parte para entender o xadrez de 2026, que tem uma estratégia bem clara: ocupar o centro do tabuleiro político. A aposta do Kassab é muito direta. Ele acredita que existe um cansaço geral com essa polarização toda entre lulismo e bolsonarismo. E por isso, quem vai levar a eleição de 2026 é quem conseguir fugir dos extremos, ocupar esse espaço de moderação e conversar com o centro. E para ocupar esse espaço, o partido já está de olho em vários nomes fortes. Tem gente de dentro de casa, como o governador Ratinho Júnior do Paraná, mas eles também trabalham para atrair aliados importantes, como o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e a Raquel Lira de Pernambuco. E não para por aí. O Kassab é um dos principais articuladores do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso mostra como o partido joga em várias frentes, se preparando para qualquer cenário. E a gente termina com uma questão para a gente pensar. Esse modelo do PSD, que foca totalmente no pragmatismo, na governabilidade e deixa a ideologia de lado, será que esse é o futuro da política brasileira? Ou será que essa é uma aliança que funciona por conveniência agora, mas que pode não se sustentar no longo prazo? Olha, no cenário político brasileiro, poucas forças são tão poderosas e, ao mesmo tempo, tão enigmáticas quanto a União Brasil. Hoje, a gente vai desmontar essa máquina para entender como ela realmente funciona por dentro. Pois é, a questão central que define a União Brasil é também a sua maior contradição. Como é que um partido que nasceu do bolsonarismo pode ser, hoje, uma peça-chave no governo Lula? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai desvendar agora. O conflito é bem claro, né? De um lado, o partido veio da fusão com o PSL, o veículo que elegeu Bolsonaro. Do outro, hoje, ocupa 3 ministérios importantes no governo Lula. Como essa conta fecha? Bom, para entender, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá na sua origem. A criação do União Brasil, veja bem, não foi um movimento ideológico, romântico, foi puro cálculo estratégico de poder, juntando duas forças políticas que, em tese, eram bem diferentes. Essa linha do tempo mostra um pragmatismo impressionante. A fusão foi aprovada em 2021 e oficializada no comecinho de 2022. E olha que interessante, quase que imediatamente, a ala mais radicalmente bolsonarista foi, digamos, convidada a se retirar. E a recente eleição do Antônio Rueda consolidou o poder de vez, acabando com a briga interna. Cada passo foi friamente calculado. Esse é o lema oficial do partido, tirado lá no manifesto deles. A ideia é se apresentar como uma força que une, uma alternativa aos extremos, apesar de ter nascido de origens tão opostas. É a narrativa que eles querem construir, entende? Mas para a gente entender a influência real do União Brasil, a gente precisa olhar para os números. E olha, eles são impressionantes. Revelam o verdadeiro tamanho desse poder todo. A base do poder começa lá em Brasília, no Congresso. São 60 cadeiras na Câmara dos Deputados e mais 7 cadeiras no Senado Federal. Juntando tudo, isso já os coloca entre as maiores e mais influentes bancadas do país. Mas essa influência vai muito além de Brasília. O partido comanda 4 governos estaduais importantes e tem uma presença municipal impressionante, com 591 prefeituras. É essa base local que sustenta qualquer grande projeto de poder nacional. Então, a pergunta é, como um partido com tantas caras diferentes consegue gerenciar tanto poder? A resposta está na estratégia principal deles, usar as próprias divisões internas a seu favor. É o que a gente chama de jogo duplo. O modelo é conhecido na ciência política como partido pega tudo. Ou seja, ele não se prende a uma ideologia fixa. Pelo contrário, o foco é no pragmatismo, que muitas vezes é chamado de fisiologismo.
a boa e velha troca de apoio político por cargos, verbas e influência no governo, não importa quem esteja no poder. Essa divisão fica escancarada no Congresso. Dos deputados do partido, uns 35 são governistas, 20 fazem oposição e 5 ali flutuam como independentes. É essa ambiguidade calculada que permite ao partido negociar em todas as frentes, ao mesmo tempo. E aqui está um exemplo bem concreto disso. Lá no Nordeste, não é nada raro ver a União Brasil em palanques de esquerda. Agora, se a gente vai para o Sul e para o Sudeste, a aliança é firme com a direita. É o pragmatismo na sua forma mais pura, se adaptar para maximizar o poder em cada canto do país. Com tanto poder acumulado, qual é o próximo passo? O partido não quer mais ser só um coadjuvante de luxo, aquele que decide o jogo para os outros. Eles têm um plano bem ambicioso para 2026. O ponto crucial é este roteiro, quase um script, com 4 etapas bem definidas. Primeiro, formar a maior força do Congresso junto com o PP. Segundo, unificar a liderança, o que já foi feito. Terceiro, e esse é o movimento mais ousado, romper com o governo para se firmar como independente. E, por fim, o grande finale, lançar um candidato próprio à presidência. E as metas, olha, não são nada modestas. A Federação União Progressista, que já é a maior bancada, quer pular para 140 deputados federais e mais de 20 senadores. O objetivo não é só participar da eleição presidencial, é liderar a chapa da centro-direita. Essa frase do Antônio Ruda, o presidente do partido, captura perfeitamente a narrativa que eles estão construindo. É uma tentativa de enquadrar essa ambição toda como um movimento pelo bem do país. Olhando o cenário mais amplo, essa estratégia toda representa uma aposta bem audaciosa, a de unificar a fragmentada centro-direita e se apresentar como a verdadeira alternativa à polarização entre Lula e Bolsonaro. E a base dessa aposta está nos princípios do partido, um Estado mais enxuto e eficiente e uma economia liberal. O objetivo é claro: se posicionar como a via da moderação e da boa gestão, tentando atrair quem já se cansou dessa briga ideológica sem fim. A estratégia, de novo, é totalmente pragmática. O plano é construir uma grande tenda negociando com todo mundo da centro-direita. E isso significa que ninguém é descartado, nem mesmo o próprio ex-presidente Bolsonaro. Em resumo, a trajetória do União Brasil é notável. Em pouquíssimos anos, o partido passou de uma fusão improvável para um verdadeiro gigante parlamentar, com um plano bem claro para deixar de ser só um apoio importante e passar a ser o protagonista da história. E isso nos leva à pergunta final, a que vale $1 milhão. Essa máquina política tão complexa que nasceu da contradição, tem mesmo o que é preciso para se tornar a principal força do país? Ou será que essa sua natureza de pega tudo, que foi sua força até agora, vai se tornar, no fim das contas, a sua maior fraqueza? A resposta para essa pergunta vai definir o rumo da política brasileira nos próximos anos. Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo na história de uma das forças políticas que mais tem crescido no Brasil. Para se ter uma ideia, mais de 100%. É isso mesmo, em só 4 anos, de 2020 a 2024, o Republicanos mais do que dobrou o número de prefeitos eleitos. É um crescimento, assim, impressionante. Então fica a pergunta, né? Como é que os republicanos conseguiu se tornar essa potência política toda? O que está por trás desse sucesso todo? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá no comecinho de tudo. O partido mudou bastante desde que foi criado, viu? A jornada começou lá em 2005 com o nome de PMR, o Partido Municipalista Renovador. No mesmo ano, já virou PRB, o Partido Republicano Brasileiro. E aí, mais recentemente, em 2019, adotou o nome que a gente conhece hoje, Republicanos. E olha, não foi só mudança de nome, não. A ideia era mesmo ampliar a marca, sabe? E além da base inicial. E é aqui que a gente começa a entender a raiz da coisa. Tem fontes acadêmicas que mostram como a fundação do partido foi, na verdade, um projeto bem estratégico da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD. A ideia era concentrar todo o capital político dela num lugar só. Certo. Agora vamos dar uma olhada em como essa estrutura de poder funciona na prática. A liderança do partido, bom, é formada por gente bem experiente na política. Quem comanda tudo é o presidente nacional, o Marcos Pereira, que está no cargo desde 2011. Ele é deputado federal por São Paulo e, um detalhe importante, é bispo licenciado da IURD. Junto com ele tem outros nomes de peso, como Hugo Mota da Paraíba, o Messias de Jesus de Roraima, ou seja,
É uma executiva com uma presença bem forte lá em Brasília. Agora, presta atenção nesse ponto, porque ele é chave para entender como o partido funciona por dentro, as chamadas comissões provisórias. Funciona assim: em vez de ter diretores locais que seriam eleitos pela base do partido, a liderança nacional simplesmente nomeia quem vai comandar as coisas em cada lugar. E por que isso é tão importante? Porque garante um controle total, bem centralizado, sobre tudo o que acontece, decisões, alianças em cada estado e cidade do país. E o resultado disso, segundo as análises, é que a liderança que tem essa ligação forte com a IURD consegue manter as rédeas do partido bem curtas, controlando o rumo das coisas no país inteiro. E essa conexão fica ainda mais evidente quando a gente olha para os nomes. Não é só o presidente do partido, o Marcos Pereira. A gente tem figuras muito conhecidas como Marcelo Crivella, que foi prefeito do Rio, e vários outros deputados federais, todos bispos da IURD. Fica bem claro, então, como a liderança da igreja ocupa os postos mais altos do partido. Ok, mas apesar de toda essa estrutura interna, a imagem que o partido passa para o público é um pouco diferente. Vamos ver. No manifesto oficial, o discurso é para atrair mais gente. O partido defende coisas como liberdade econômica, um governo mais digital, sabe? Mas, ao mesmo tempo, bate forte na tecla da família, da tradição, de um conservadorismo que eles chamam de moderado. É, no fundo, uma plataforma pensada para pescar eleitores bem além daquela base religiosa inicial. E a liderança do partido, claro, reforça sempre a independência deles. O discurso oficial é de que é uma organização plural, que tem políticos de várias origens, até católicos, por exemplo. E é aqui que o negócio fica interessante. Existe uma tensão muito clara, né? De um lado, a gente tem o discurso oficial. Somos um partido independente, plural. Do outro, tem a análise da estrutura, que mostra a origem, o financiamento e o controle ligados diretamente à IURD. É justamente essa dualidade que é a chave para entender os republicanos. Isso tudo nos leva para a dinâmica principal do Republicanos, que é essa relação complexa, essa simbiose entre a igreja e o partido. E não dá para negar, a estratégia deu muito certo. O crescimento eleitoral é gigante em todas as frentes. Aumentou o número de prefeitos, de vereadores, a bancada federal cresceu, os números não mentem. Tá. E aí, o que toda essa relação complexa significa para o futuro da política no Brasil? Pois é, uma análise acadêmica resume essa tensão de um jeito perfeito e deixa no ar uma pergunta bem provocadora. Fica a questão: será que este projeto político vai conseguir crescer para além das suas próprias origens, que são tão poderosas, ou será que em algum momento essa mesma origem vai tentar sufocar o crescimento em nome do controle total?